Caros amigos e amigas, irmãos e irmãs de caminhada espírita, de caminhada reencarnatória. Muita paz a todos, é o que nós desejamos. O nosso tema de hoje é a respeito imprescindível é o amor. Um tema que tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então nós escolhemos esse tema do amor para falar a respeito do grande desafio para os centros espíritas, para o espiritismo, para os espíritas nesse momento pós-pandemia. Então o título dessa nossa participação de hoje é exatamente esse: imprescindível é o amor, o grande desafio do centro espírita no mundo pós-pandemia. E esse tema nós estamos utilizando por ilustração evangélica, uma passagem que nós encontramos no Evangelho de Mateus, particularmente no capítulo 22, versículo 1 a 4. Vocês irão encontrar que neste Evangelho estará lá a parábola da festa de núpcias. Essa mesma parábola, ela abre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então vejamos em que sentido que nós estamos querendo utilizar essa citação evangélica e essa citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Por onde nós lancemos o olhar nos tempos que se passam, nos dias que correm, uma indagação muito corrente, talvez a indagação mais presente, é exatamente esta, ou seja, como será o mundo após essa pandemia? E esta indagação que está tão presente no nosso dia a dia, ela também está presente dentro do dia a dia das casas espíritas. Não é diferente. Não é diferente em relação à nossa vivência dentro do centro espírita. Muitos se perguntam, como será? Muitos se perguntam que centro espírita estava sendo, ou se o centro espírita será o mesmo. E a grande verdade que nós colocamos é que nos parece que, não obstante as mais diferentes opiniões que existam sobre esse assunto, nos parece bastante razoável, digamos assim, e bastante consensual, que não há dúvida que muita coisa já mudou e muitas outras coisas ainda mudarão no dia a dia dos centros espíritas, no dia a dia da vivência espírita, dentro de cada centro espírita. Esse é um fato que há muito pouco tempo atrás ele foi objeto de uma palestra do nosso irmão Fernando Porto, da USE Regional São Paulo, uma palestra que foi promovida pelo Centro Espírita Paulo e Estevão, aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Tatuapé. E na ocasião, o tema discorrido era a respeito do futuro das casas espíritas no mundo pós-pandemia. E o interessante é que nosso amigo Fernando ele foi muito assertivo e muito feliz na sua colocação ao sintetizar que há um sentimento coletivo. E todos nós observamos realmente isso. E esse sentimento, ele dá conta de que a tecnologia, ela veio para ficar. Ela veio para ser cada vez mais incorporada no dia a dia da nossa vivência espírita, das nossas exposições, dos nossos trabalhos. E ela deve ser incorporada com muita naturalidade nos nossos usos e costumes das práticas espíritas. Mas sem esquecer que o Espiritismo é uma doutrina de consciência, que prioriza a consciência individual. Uma doutrina que caminha a par e passo com o progresso das ciências, mas que tem no despertar das consciências adormecidas e na renovação moral das criaturas a sua razão primordial. E é nesse sentido, meus amigos, que as inovações tecnológicas elas chegam para somar, para agregar, mas não para que nós venhamos a nos perder na empolgação e nas ilusões que nos tirem a atenção do que é essencial. É esse também um dos aspectos que foi abordado pelo nosso amigo Marco Milani
também da USE, mas da USE estadual, ao discorrer sobre esse mesmo assunto, ou seja, o futuro do centro espírita nesse mundo pós-pandemia, e com muita propriedade, o nosso amigo Marco, ele pontua que o modelo tradicional da casa espírita, ele está muito calcado no modelo que ele retroage às décadas de 40 e de 50. E com um público com uma idade média acima de 40 anos, hoje nós nos vemos, quando eu digo nós, todos nós, né, espíritas, nós nos vemos sendo confrontados com uma realidade que se acentua em todo o mundo. Não é uma peculiaridade do mundo espírita, é uma peculiaridade de todo o mundo, inclusive os templos de fé. E assim sendo, surgem novas tendências de impacto global. Novas tendências que induzem ao inevitável. E o inevitável, meus amigos, são exatamente as novas formas de relacionamento. E são estas exatamente, ou seja, as questões afetas a essas novas formas de relacionamento que nos interessam na oportunidade dessa nossa participação. Porque os novos tempos que se prenunciam, em que prenunciam-se tantas inovações, nós gostaríamos também de lançar uma provocação reflexiva, para que todos possamos ter um olhar diferenciado em relação às relações de afeto nas casas espíritas. Relações de afeto que de longa data se levantam como um grande desafio em todos os círculos de fé, independentemente de quais sejam elas. E sendo assim, abrindo essa nossa, feita essa nossa pequena introdução, e abrindo a nossa exposição propriamente dita, nós diríamos que vamos tomar por empréstimo, chamemos assim. O capítulo 9 do Evangelho de Mateus, versículo 14 e 17 e seguintes. É um trecho do Evangelho que basicamente ele se resume: ninguém coloca remendo novo em roupa velha. O que Jesus justifica, é uma frase de Jesus, que ele justifica ao final dizendo que quando se faz isso, você tira a inteireza da veste e o rasgo torna-se pior. No mesmo sentido, disse ainda Jesus: não se lança vinho novo em odres velhas. Ou seja, frases ditas por Jesus no momento em que ele era indagado a respeito do jejum, cuja grande maioria das pessoas muitas vezes vê a aplicação dessa pequena palavrinha jejum apenas no seu sentido material, mas a doutrina espírita o interpreta num sentido mais amplo, no sentido espiritual. Mas a despeito de qual seja a interpretação que eu, que você, que nós venhamos dar, ou que a gente conceba, é fato que esta palavrinha jejum, ela implica em algo que diz respeito a uma mudança de comportamento, que para alguns é um ato sacrificial, para outros é um testemunho de fé. Mas de nossa parte, para esta participação, nós nos deteremos numa outra questão, na questão da mudança de comportamento. Considerando que todos nós nos vemos diante de uma nova era, e de que todos falam a respeito de um novo centro espírita, em que pese a doutrina seja a mesma, a nossa base seja a mesma, mas nós estamos falando a respeito de um novo centro espírita que está nascendo nesse mundo pós-pandemia. E nós temos dito que falar em novo centro espírita nos parece um discurso de fácil oralização, mas nem sempre de fácil compreensão. Pelo menos compreensão do que isto realmente implica. E é exatamente aí que nós relembramos aquela frase emblemática proferida por Jesus: ninguém coloca remendo novo em roupa velha. Nós diríamos que é como falar numa dualidade do novo e do velho. É como falarmos de um paradoxo desses extremos, do novo e do velho.
E essa dualidade, ou esse paradoxo, na verdade implica numa análise dos resultados, ou do diagnóstico dos problemas, porque tudo na vida pode ser aperfeiçoado. E se nós pensarmos na nossa vivência espírita, muito do que nós fazemos também pode ser aperfeiçoado sem prejuízo para aquilo que é a essência da doutrina espírita. Então isso é importante porque, para que a gente conceba uma visão de praticidade espírita ou de aplicabilidade espírita, em que não basta simplesmente as virtudes que sejam da doutrina, é imprescindível que estas virtudes também estejam na alma daqueles que aderiram aos seus princípios, que aderiram aos seus postulados. E é nesse sentido que, ao revisitarmos, digamos assim, a história, nós identificaremos que é a partir do somatório dos pequenos problemas, aqueles problemas que muitas das vezes nós vamos passando por cima deles. Toda vez que nós fazemos isso, fazendo de conta que esses problemas não existem, mas eles estão lá, é a partir do somatório desses pequenos problemas que se levantam os grandes desafios de todas as vertentes do cristianismo. E é sobre essa abordagem que nós poderemos dizer que não será exagero nós afirmarmos que o maior desafio está justamente nas relações de convivência entre os trabalhadores de todos os credos e das casas espíritas também, onde se vê que a grande parte, muitas das vezes, nem sempre conseguem uma unidade. E na falta desta unidade, a história foi pródiga em materializar grandes tragédias que existiram nestas relações em todos os credos religiosos. Portanto, meus amigos, não é algo cujo diagnóstico nos remeta à doutrina em si, mas é algo que nos remete ao corpo humano dessa doutrina, às pessoas, ao pensamento, ao entendimento das pessoas, e como que esse entendimento determina as nossas ações, nos conduzindo ainda para aquele homem velho ou nos conduzindo para um homem novo. Aquele homem velho que ainda habita dentro de nós ou para aquele homem novo que todos nós queremos ser. Mas quando nós dizemos queremos ser, nós precisamos lembrar que o ensino de Jesus, retratado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e que também consta no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já citamos, nós iremos encontrar exatamente o quê? Os que dizem Senhor, Senhor. Em que Jesus afirma categoricamente que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Uma passagem que merece especial atenção de todos nós, diante das nossas narrativas perante o mundo, porque às vezes nós temos uma narrativa para o mundo e as mesmas narrativas perante a nossa própria consciência. Por isso que nós abrimos lembrando a citação do nosso irmão Fernando Porto, que a doutrina espírita é uma doutrina de consciência. Em verdade, meus amigos, os tempos são novos, as perspectivas são as mais promissoras, mas de nada adianta nós guardarmos toda a esperança nesse algo novo, se nós ainda estivermos depositando semente tão boa, tão nova, em terreno tão velho. Os tempos são novos, mas não nos enganemos. Muitos desafios são velhos, são resistentes aos nossos, às vezes ainda, tímidos esforços para enfrentá-los e superá-los. E não será exagero nós dizermos que dentre os mais antigos e dificultosos que nós poderemos encontrar, lá estará, ou lá estarão, as relações de convivência. Aquelas relações que a nossa irmã, o Espírito Joana de Ângeles, ele chama
no livro O Ser Consciente, um livro psicografado pelo nosso irmão Divaldo Franco, né, em que ela chama isso de os gigantes da alma, ou seja, referindo-se ao ressentimento, aos ciúmes, à inveja. Gigantes que entorpecem os sentimentos, diz Joana de Ângeles, e que demandam uma força hercúlea para que nós possamos enfrentá-los. Desde os mais recuados tempos, aprendemos que para sobreviver nós precisávamos da força do grupo, como forma de vencer as adversidades daquele primeiro momento de ambientes hostis, recheados de feras bravias. Mas a partir do momento em que o mundo exterior já não era mais um desafio para nós, nós começamos a nos sentir cada vez mais um gigante, o qual, traído pela autoconfiança, ou pelo excesso da autoconfiança, nós acabamos desprestigiando o olhar do outro, desprestigiando o sentir do outro, desprestigiando o pensar do outro e, por consequência, desprestigiando o sentido da força de um grupo, o sentido de grupo, de conjunto, de união. E quando nós fizemos isso, é que surgem as divergências. Das divergências surgem o distanciamento. Do distanciamento surgem as grandes rupturas. Mas, talvez alguns possam dizer que são novos tempos. De fato, muita coisa mudou. Mas nós não podemos esquecer, meus amigos, que a partir do conhecimento espírita e da compreensão espírita, nós sabemos que os tempos podem ser novos, mas os espíritos, quase sempre, são velhos, com velhos hábitos, velhos comportamentos e alguns de difícil desapego. Bem, por isso, nós haveremos de relembrar um momento de grande perturbação vivida naquelas relações de afeto e de convivência entre os próprios apóstolos, em que, conforme o retratado pelo espírito Humberto de Campos, no livro Contos desta e doutra vida, psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, nesta mensagem, Humberto de Campos, ele vai lembrar, né, que diante daquelas adversidades, né, aqueles conflitos que se instalavam naquele colégio apostolar, né, Jesus precisou intervir para restabelecer a paz e a harmonia entre os apóstolos. Por quê? Para que não houvesse uma ruptura que pudesse comprometer todo aquele processo de instalação do cristianismo que dependeria daqueles continuadores. E aí nós vamos encontrar na narrativa do nosso irmão Humberto de Campos, né, essa narrativa nós vamos encontrar na mensagem chamada Campanha da Paz, dessa obra citada, né, em que, em dado momento, Pedro, em oração banhada de lágrimas, ele clamava a assessoria, o concurso do Senhor, para que os auxiliasse naquele momento de tanta divergência, de tanta desconfiança, de tantas hostilidades recíprocas. E nós não vamos dizer que isso acontecia por conta de Jesus, mas sim porque ninguém discutia, né, o amor que eles tinham, ninguém discutia o bem que todos queriam fazer, não se discutia o respeito que eles guardavam para com o Cristo, a quem eles chamavam de Senhor e Mestre. Tratava-se sim dos embates opinativos, banhados pelas paixões orgulhosas que eles tinham, que nós também temos. Embates opinativos, paixões que a tantos têm feito perder os caminhos da fé. E sabedor disso, Jesus simplesmente lembra-lhes que a união não aparece fora do respeito que nós devemos uns aos outros. Veja a profundidade, né,
dessa advertência de Jesus. E ele recomenda ao Cristo que o melhor que poderiam fazer era a caridade da língua. Essas mesmas dificuldades, né, nas relações de convivência entre os apóstolos, nós vamos encontrar uma outra narrativa retratada pela nossa irmã Amélia Rodrigues, no livro A Flores do Caminho, também psicografia do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, onde ela vai dizer, capítulo 6, que os trabalhos eram exaustivos, todos permeados de um grande esgotamento, trabalhos quase sem repouso, com poucos colaboradores, nada diferente do que nós encontramos, né, em grande parte dos núcleos espíritas. Muito trabalho, nem sempre muitos trabalhadores. Mas a nossa irmã Amélia Rodrigues vai lembrar que as maiores adversidades se levantavam justamente entre os companheiros, onde vertiam infundadas suspeitas, injustificáveis mesmos, mas que deram ensejo para que mais uma vez Jesus interviesse junto ao grupo, aparecendo para o nosso irmão Simão Pedro, a fim de consolá-lo, orientá-lo no sentido da observação à questão da caridade. Pois se não exercitarmos, dizia Jesus para Pedro, se nós não exercitarmos a caridade para com aqueles com quem nós convivemos, como nós provaremos os valores, esses valores, quando chamados a tolerar e a suportar aqueles que nos são desconhecidos? E Amélia Rodrigues vai dizer no final dessa mensagem que Pedro compreendeu tão profundamente essa palavra de Jesus, essa palavra carinhosa de Jesus, que a partir daquele momento ele nunca mais se permitiu nem o desânimo e nem a queixa, e passou a compreender os companheiros da retaguarda da evolução, mas sem deixar de cumprir o seu dever, até o último momento, até o momento em que ele se vê crucificado em Roma, anos mais tarde, mas por integral amor a Jesus. Mas certamente, meus amigos, que talvez nós encontraremos também aqueles que enxergarão nessas narrativas citadas uma realidade que ficou circunscrita àquele tempo passado, uma realidade já superada, uma realidade que talvez seria justificável naqueles espíritos ainda distantes de uma real compreensão da amplitude do ensino de Jesus, da mensagem de Jesus, do Evangelho de Jesus. Mas aí nós teríamos que nos perguntar, por quê? Que 19 séculos depois, já nos primórdios, ali, no princípio da doutrina, nós vamos encontrar as mesmas dificuldades nas chamadas relações de convivência, se levantando novamente como o grande desafio para os que se levantam como seguidores de Jesus, que nos é Senhor, Mestre, guia da humanidade. Pois é justamente o que nós vamos encontrar quando Allan Kardec é chamado a essa difícil missão da codificação espírita. É quando nós vamos encontrar o Espírito da Verdade alertando-o que a missão dos reformadores é repleta de obstáculos e de perigos, que a missão dos reformadores ela é repleta de ódios terríveis que se levantariam contra ele, tramando até mesmo contra a sua vida, mas alertando-o principalmente que ele estaria sujeito à calúnia e à traição, mesmo daqueles que lhe parecessem os mais próximos e os mais dedicados. E o interessante é que a partir de todos esses alertas, de todas essas advertências que o Espírito da Verdade antecipa para o nosso irmão Allan Kardec, nós vamos encontrar numa nota escrita por Allan Kardec no dia 1º de janeiro de 1867, quando ele diz que passados mais de 10 anos do início de todos os trabalhos, ou seja,
Retroagindo lá ao Livro dos Espíritos, 1857, passados mais de 10 anos, ele reconhecia que tudo aquilo que lhe foi advertido pelo Espírito da Verdade, tudo aquilo aconteceu. Que ele passou por todas as vicissitudes profetizadas. Que ele foi alvo de implacáveis inimigos, da calúnia, da injúria, da inveja, dos ciúmes, chegando mesmo a ser traído por aqueles em quem ele depositava a maior confiança. E ainda, nosso irmão Allan Kardec vai ainda mais longe para registrar que a própria sociedade parisiense fez-se foco de intrigas tramadas por aqueles que se diziam a favor, palavras de nosso irmão Allan Kardec, aqueles que em sua presença se revelavam amáveis, mas na sua ausência o destratavam. Em outras palavras, nada diferente do que havia se estabelecido quando nós retroagimos àqueles primeiros tempos no cristianismo, aquilo que aconteceu junto aos apóstolos na casa do caminho, onde eles se reuniam para estudar, para comungar a fé, e a partir dali, junto a todo esse esforço e essa boa vontade, também se levantavam as dificuldades. Estamos falando, meus irmãos, de dois ícones do referencial espírita cristão, duas instituições modelo e de inspiração para nossas casas espíritas, ou para qualquer casa religiosa que comungue da fé a partir do ensino de Jesus. E mesmo estando separadas por quase 2000 anos, nós vamos verificar que padeceram dos mesmos males. Os males que se levantavam das injunções próprias das relações, ainda precárias, relações de afeto, das relações de convivência, suportadas muitas vezes em embates opinativos e banhados por paixões orgulhosas. E como dissemos, a tantos tem feito perder nos caminhos da fé. Bem por isso, nós vamos encontrar uma mensagem do nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes, por quem todos nós temos um profundo respeito e reconhecimento por todo o seu desprendimento pessoal e amor aos semelhantes e à causa espírita. E é com todo esse devotamento e entrega à ambiência espírita que nós vamos encontrar uma passagem do nosso irmão alertando quanto ao perigo das diferenças opinativas. E no seu dizer, nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes vai nos alertar que é imprescindível que as diferenças opinativas elas sejam limadas e os ideais de concordância sejam praticados. E para que não ficasse dúvida, ele complementa ressaltando que quaisquer pontos de objeção eles se tornem secundários diante das metas, dos objetivos principais a alcançar em prol do amor ao próximo. E ele complementa assegurando a nós espíritas, porque é a nós espíritas que ele está se referindo, não é a primeira vez que vos comprometestes com o Cristo, mas esta é a oportunidade final, optativa para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. Aparentemente, alguns poderão enxergar como uma mensagem, até com um caráter meio intimidatório, mas na verdade é uma mensagem que nos chama à realidade e que os bons olhos nos permitem ver o zelo de um irmão mais adiantado que não quer nos ver falir nas mesmas ilusões do passado e que nos tem arrastado para os mesmos erros do presente. É, portanto, meus amigos, uma mensagem de amor, uma mensagem que prioriza o amor como a única força que extingue as diferenças e une os diferentes. Daí o nosso irmão, Dr. Bezerra de Menezes, intitular essa mensagem como Dai-vos as mãos.
Mas o que nós haveremos de nos perguntar é como dar as mãos onde prevaleça o personalismo das opiniões. Como dar as mãos onde ainda falte o respeito às diferenças. Ou como dar as mãos onde falte o respeito ao semelhante. Ou como dar as mãos onde um velado orgulho e uma dissimulada humildade ainda nos faça sentir maiores e melhores do que os nossos irmãos de caminhada. Mas por certo que talvez nós ainda encontremos aqueles que prefiram enxergar esta realidade como algo circunscrita àqueles recuados tempos de 2000 anos atrás, quem sabe um pouco mais aproximado a 160 anos atrás. Mas, meus amigos, os tempos podem já ser superados por nós, mas nós haveremos de nos perguntar por que, passados 160 anos da codificação espírita, ainda encontramos uma enorme dificuldade em consolidar aquilo que nós chamamos de unificação espírita. Ou ainda encontramos dentro das próprias casas espíritas, aonde muitas vezes casas espíritas tão próximas geograficamente falando, mas que pouco ou nada conseguem se corresponder pelos pontos de vista ou pelos pontos de divergência. Ou o que dizermos ainda de um grande número ou de um número significativo de pessoas dentro de uma mesma casa espírita, assinalando que notam a instalação de grupos divergentes no modo de entender e até mesmo de aplicar o Espiritismo. É isso, meus irmãos, que a pesquisa espírita, pesquisa para espíritas 2019, realizada pelo nosso irmão Ivan Franzolin, que ele apurou numa forma de censo espírita, realizado em que 58,6% dos ouvidos veem grupos divergentes no modo de entender e de aplicar o Espiritismo dentro de uma mesma casa espírita. Ou, no outro sentido, nós poderíamos destacar da sua pesquisa os 89%, quase 90%, que entendem que o centro espírita poderia ter um espaço maior para debater temas sociais como o racismo, a homofobia, as drogas ou outros assuntos correlatos. Claro que tudo isso já está na realidade em que nós vivenciamos e que se projeta muitas das vezes já para esse mundo espírita pós-pandemia. Mas nós haveremos de nos perguntar se, passados esses pouco mais de 160 anos da codificação espírita, onde o Evangelho de Jesus é tão claro e a doutrina espírita tão precisa na sua explicação racional, por que ainda encontramos os mesmos problemas históricos de mais de 2000 anos atrás? E a resposta que nos parece mais evidente é que não se trata de um problema histórico, mas sim de uma realidade ainda muito presente no espírito imortal, em que, independentemente dos diversificados e variados papéis por nós assumidos nas precedentes encarnações, onde muitas vezes fomos reverenciados aos olhos do mundo, mas ainda revelamos, ainda que hoje, nesse papel espírita, ainda revelamos déficits no campo de uma compreensão, déficits no campo de uma moralidade superior, a ponto de nós podermos nos encaixar naquela advertência maiúscula proferida por Jesus. Muitos me dirão: Senhor, Senhor. Não é assim que profetizamos em Teu nome? E em Teu nome expelimos os demônios? E em Teu nome obramos muitos prodígios? E diz Jesus: eu lhes direis, eu nunca vos conheci. Esta advertência, meus irmãos, comentada do Evangelho segundo o Espiritismo pelo nosso irmão Allan Kardec,
nós vamos vê-lo discorrer com propriedade de que nada vale chamar Jesus de Mestre e Senhor se nós não seguirmos os seus preceitos. Se nós só o honrarmos através de atos exteriores, se nós o sacrificarmos no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões. Nós vivemos um momento ímpar na terra. Um momento ímpar em que o joio e o trigo são separados. E nessa obra de regeneração, talvez muitos não regressarão ao reencarne na terra. Certamente outros virão de outros planos para somar. Mas espera-se que nessa nova era, que é uma era do Espírito, o reino de Deus seja edificado na nossa intimidade, na intimidade do nosso eu, o nosso eu espiritual, num terreno cevado, preparado e renovado, e não num terreno da alma envelhecido pelas paixões e pelas imperfeições. O momento é ímpar e muito se espera dos que tiveram o conhecimento da vontade de Deus a partir do ensino de Jesus e principalmente os que vivenciaram ou estão vivenciando a instrução espírita. A esses, diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo: aos espíritas muito será pedido, porque muito receberam. E reafirmando que a culpabilidade está na razão do conhecimento, ele lembra a admoestação de Jesus feita a alguns fariseus, quando aqueles fariseus lhe perguntaram se eles eram cegos, e Jesus lhes responde: se vós fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Ora, meus amigos, meus irmãos, é imprescindível atentar para esse esclarecimento que Allan Kardec nos chama a atenção, quando ele esclarece que os fariseus tinham a pretensão de ser, e realmente eram a parte mais esclarecida da nação, e por seus erros tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus. E em sendo assim, o que nós haveremos de perguntar a nós espíritas? Que consciência temos nós das nossas necessidades? E que visão nós temos dessa nova era que já se projeta para a humanidade já de um certo tempo? Já sabemos, como dizer de nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes, que não é a primeira vez que nós nos comprometemos com o Cristo, mas que talvez esta seja uma oportunidade final. Mas sabemos também que, como dizer do nosso irmão Emmanuel, do Espírito Emmanuel, que Jesus é a porta, Allan Kardec é a chave. E com Jesus, que é o nosso mestre e guia dessa humanidade, aliás, como nos ensinam os espíritos superiores, o mais perfeito modelo oferecido por Deus à humanidade, como assim nos ensinam? Com Jesus nós aprendemos que a fé sem obras é morta, mas só o amor, só ele cobre a multidão de pecados. Não é, portanto, o que nós muito fazemos, ou o que nós muito fizermos, não é isso que nos salva, e nem o que nós muito dizemos, mas é o fazer, é o dizer que se amolda à premissa maiúscula do ensino do Cristo. Fora da caridade não há salvação. Mas nós não podemos ter caridade apenas para com os outros.
Também precisamos ter caridade para conosco, ao reconhecer e enfrentar com coragem as imperfeições de que precisamos nos desvestir. Porque, em verdade, meus amigos, na codificação, quando da codificação espírita, nosso irmão Allan Kardec não esqueceu de dar um justo destaque às palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala que se eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, e eu não tiver caridade, sou como metal que soa, ou como sino que tine. E que se eu tiver o dom de profecia, o dom de conhecer mesmo todos os mistérios, e de quanto se possa saber, e se eu tiver toda a fé ao ponto de transportar montanhas, mas se eu não tiver caridade, diz o apóstolo Paulo, não sou nada. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens em o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse até mesmo o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver caridade, nada disto me aproveita. E Allan Kardec comenta isso no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que ele coloca a caridade acima da própria fé. Mas o que nós nos perguntaríamos, que homem é este que se levanta com tal autoridade para dizer, para colocar a caridade acima da própria fé? E nós diríamos que esse homem é simplesmente um dos maiores exemplos de conversão que a história do cristianismo retrata. É aquele que de um dos maiores perseguidores dos cristãos se transformou num dos maiores defensores do Cristo, para que o seu ensino não se maculasse com a erva daninha do farisaísmo reinante. Ele é aquele que, quando ainda Saulo, Ananias vacilava quanto a socorrê-lo naquele seu momento de cegueira, mas decorrente do seu encontro com o Cristo nas portas de Damasco, Jesus se apresenta para Ananias e diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E diz mais: sou eu quem lhe mostrará quanto deve padecer pelo meu nome. E todos sabemos quanto aquele vaso escolhido por Jesus, quanto ele fez, quanto ele padeceu por amor ao nome do Cristo e ao seu Evangelho. Não há dúvida de que naqueles tempos Paulo se levantava como o mais importante elemento de divulgação do Evangelho. Mas isso só se deu a partir do momento em que ele, ainda Saulo, tem seu encontro com Jesus. E é a partir daquele encontro que ele acorda das ilusões. Ele vai para o deserto, onde ele faz um jejum reflexivo da sua vida, para compreender o Evangelho de Jesus, o reino de Deus a que ele se referia. E só a partir desse jejum reflexivo e dessa auto-identificação em si mesmo, só então é que estava consolidada a conversão de Saulo para Paulo. Só então aquela sua nova fé lhe assegurava as condições para que as suas obras fossem dignas da fé cristã. Em verdade, meus amigos, todos nós temos nossas ilusões. Todos temos o nosso encontro com Jesus. Todos precisamos daquele momento, daquele mesmo momento reflexivo. Todos nós temos que procurar o nosso momento reflexivo no deserto da vida, para fazermos a nossa conversão daquele homem velho
para um homem novo. Porque só a partir de então nós apresentamos a lucidez necessária para que as nossas obras sejam dignas da doutrina cristã, da doutrina espírita. E é nesse sentido que a doutrina espírita se levanta para todos nós como o melhor farol luminoso, que não só ilumina as trevas interiores que ainda precisamos nos desfazer, como ilumina o caminho para alcançarmos a perfeição. Eis, portanto, a propriedade da assertiva do Espírito Emmanuel, quando ele diz que Jesus é a porta, que Kardec é a chave, mas é a partir do referencial dessa necessária conversão, para que Saulo se levantasse Paulo, que também nós temos que nos imbuir que o caminho com o Mestre Jesus, ou com Jesus, é uma porta estreita, apertada, e como já assegura Jesus, poucos têm se acertado com ela. Porque como bem dissera Jesus para Ananias, a mim caberá mostrar a Saulo tudo quanto deverá padecer por amor ao meu nome. Meus irmãos, muitas das vezes nós estamos cheios de vontade de trabalhar, de mudar o mundo de fora, mas sem a mesma vontade e a mesma coragem para mudar o mundo de dentro. Jesus esperava por Paulo, frente aos encargos que lhe estavam reservados na grande obra da divulgação cristã na terra. Mas como outrora ensinado por Jesus, não se lança vinho novo em odres velhos. Ou seja, aquele vaso escolhido por Jesus não poderia receber o vinho novo que Jesus lhe apresentava sem despojar-se do vinho velho. E isso se chama reforma íntima, reforma moral, renovação. A boa nova que Jesus trazia, que Jesus trouxe à humanidade, também desfraldava uma nova era, ou na verdade é ela que desfralda os primeiros, descortina os primeiros horizontes dessa nova era que nós tanto falamos. Jesus é o divisor de águas na história. Bem se diz com propriedade de que nós temos a história antes de Jesus e a história depois de Jesus. E os vasos escolhidos por Ele para essa nova era, não nos enganemos, passarão pelo mesmo que os vasos escolhidos outrora. Os vasos escolhidos em que aqueles que melhor desempenharam o seu papel e se desincumbiram diante dos seus encargos, foram os que fizeram aquela trajetória da conversão de Saulo em Paulo. Foram aqueles que estavam perdidos no lamaçal das ilusões e na porta da sua Damasco também tiveram o seu encontro com Jesus. E despertando das suas ilusões, recolheram-se na solidão do seu deserto da vida, para se despirem do homem velho e do vinho velho no seu coração. Todos nos encontramos diante desse momento ímpar, de uma nova era para a humanidade. Todos somos um pequenino vaso escolhido por Jesus para uma parcela de colaboração na construção dessa nova era, em que ao mesmo tempo somos construtores e beneficiários. Mas para isso, todos temos pela frente a nossa estrada de Damasco e o nosso encontro com Jesus. É o momento em que acordamos das ilusões, mas ainda precisamos do jejum e da oração, na solidão dos nossos desertos, da nossa vida, para compreendermos em amplitude o que nos cabe padecer por testemunho de fé e por amor à verdade.
pois é isso que extravasa de nós o vinho velho, para que o novo possa se preservar na nossa intimidade. Colocar remendo novo em pano velho significa o mesmo, ou seja, é aspirarmos pela felicidade numa nova era, sem nos despirmos dos erros, dos vícios e de todas as imperfeições. É dizermos para Jesus, como Paulo o disse: Senhor, o que queres que eu faça? É como nós dizendo essa mesma frase: Senhor, o que queres que eu faça? Mas sem ter a disposição real para sair da nossa zona de conforto e abandonar as ilusões. Sendo, pois, a muitos desses que Jesus se refere na sua pregação, quando diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que comentado nesse capítulo 18, Allan Kardec, com muita propriedade, nos explicita de que de nada adianta chamá-lo de Senhor e honrá-lo apenas através de atos exteriores de devoção. De nada adianta nós o sacrificarmos no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões. Também de nada adianta chamá-lo Senhor e não nos tornarmos melhores, e nem mais caridosos, e nem mais indulgentes para com os nossos semelhantes. E sabedores de que os grandes entraves, que as maiores disputas, as grandes divergências e as fragorosas decepções estão justamente junto àqueles que nos são mais próximos, a grande pergunta é: de que adiantará passarmos o dia a jejuar, a orar e a jejuar? De que adiantará aproveitarmos o melhor que a tecnologia pode nos oferecer, para que o Evangelho chegue cada vez mais longe, se nós não fizermos esse trabalho interior? De que adianta nós postularmos por um centro novo, numa nova era, sem que nós sejamos mais indulgentes para com os que nos são mais próximos? Nada adiantará, porque o reino de Deus, no coração das criaturas, não se edifica a partir dos gestos exteriores, e muito menos da tecnologia material, porque esta é apenas um recurso material a serviço do espírito imortal. A tecnologia, meus amigos, ela amplia o alcance e potencializa os recursos. Mas não nos enganemos, só o amor e a caridade detêm o poder renovador, o poder transformador do espírito. O momento, sem dúvida, é de profundas transformações no modo de esclarecer e de divulgar a doutrina, para que ela chegue onde ainda hoje não chegou. Mas é a renovação do espírito que é prioritária, e não se pode perder esse foco. Os centros espíritas até poderão ser chamados, como carinhosamente muitos estão os alcunhando, os novos centros espíritas. Mas, meus amigos, se os trabalhadores forem ainda os velhos espíritos que resistem àquela conversão de Saulo em Paulo, de nada adiantará. O momento é ímpar para todos nós, espíritas ou não. Mas compreendamos que o momento não é o da tecnologia, mas é o momento das escolhas. As escolhas que cada um de nós fará diante das oportunidades para a sua renovação. Então, vejam, nós não estamos entrando numa nova era no momento em que é da tecnologia.
nós estamos entrando numa nova era em que o diferencial serão as escolhas que cada um de nós fizer. E esta renovação, ela é sempre mais difícil do que o aproveitamento da tecnologia, que não deve perder-nos, né, ou fazer-nos com que a gente se perca na empolgação, subtraindo-nos a razão espírita de sermos. Há muito o que fazer para o aproveitamento racional da tecnologia em prol da divulgação espírita. É a tecnologia que veio para ficar e ficará mesmo, porque só assim o Espiritismo chegará, a doutrina espírita chegará onde precisa chegar e como precisa chegar, para alcançar aqueles que nós haveremos de chamar os ainda inalcançados. Há muito o que se fazer, mas há muito mais a se fazer em prol dessa transformação moral das criaturas. E exemplos não nos faltam de quão apertado ainda é esse caminho na Terra, onde os grandes vencedores espirituais foram os martirizados que souberam renunciar a si mesmos, renunciar às alegrias da terra para conquistar as alegrias dos céus. Em verdade, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, o mundo pós-pandemia é precursor das celestes claridades de uma nova era, a era do Espírito, em que somos concitados a profundas mudanças no nosso modo de ver e de sentir o mundo espírita, em que imprescindível é o amor. Muita paz a todos. E deixamos esta página de reflexão para que o necessário aproveitamento da tecnologia que chega não turbe o nosso coração e a nossa razão, fazendo-nos confundir como detentores de virtudes que são da doutrina e não são nossas ainda. Ou fazendo-nos, ou tirando-nos o foco do que é o primordial da proposta espírita para a humanidade, que é a transformação moral das criaturas. Uma nova era já está aí. Um novo centro espírita estará aí. E com este, abençoado seja. Que venham formas de relacionamento que priorizem a afetividade, o respeito, o amor entre todos. Só assim, aqueles gigantes da alma, referidos pela nossa irmã Joana de Ângeles, como o ressentimento, os ciúmes, a inveja, só assim eles não encontrarão guarida na nossa alma e na alma da nossa casa espírita, porque, em verdade, imprescindível é o amor, e este é o grande desafio para o novo centro espírita em uma nova era. Que Jesus abençoe a todos, muita paz nos vossos corações, que esta página possa servir como uma reflexão para todos nós, nesse mundo pós-pandemia, que na verdade é o celeste precursor de grandes claridades espirituais, celestes claridades espirituais, para aqueles que tiverem a sabedoria na hora de discernir para fazer boas escolhas. Só assim nós edificaremos de fato o reino de Deus no coração das criaturas a partir do nosso próprio coração. Uma boa noite a todos, muita paz aos vossos corações. Assim seja.